Números 14, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor nos fala assim: se você encontrou, dá um glória a Deus. E os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós lemos esse texto aqui, ó. E o tema de hoje é como sair do tédio. Números 14, a partir do versículo 36. E aí, olha que coisa interessante. Nós lemos que os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra. Aquela famosa passagem dos espias, né? Do 12 homens escolhidos. Esses homens eram homens assim capacitados, eram os principais de cada tribo de Israel. Então, por isso que eram 12 homens, por causa de 12 tribos, das 12 tribos de Israel. Então, eram homens que foram escolhidos assim, não de forma aleatória, foram homens que foram escolhidos como os principais. Dentre esses, 10 trouxeram aquele relatório: não, a terra é boa, ok, mas tem lá gigante, e nós somos, aos olhos dele, como um gafanhoto, deles, né, como gafanhotos. Tinha 2 que foram juntos, né, participavam daquela comissão ali dos 12, Josué e Calebe, e eles falaram o seguinte: não, a terra é boa, mas o Senhor falou que nos iria dar ela como promessa. Então nós estamos pautados naquilo que Deus está falando, não naquilo que vocês estão falando. Só que os 12 ali infamaram a terra, é aquela pessoa que está no teu meio, porém ela de forma contrária, fala contrária às coisas de Deus, mas te convence por causa da dificuldade que ela descreve. Ela descreve uma dificuldade tão grande que acaba te convencendo, fala: não, realmente você está certa. Não, mas Deus falou uma coisa, Josué e Calebe estavam falando. Não, mas apesar disso, mesmo que Deus falou, mas a coisa complica, né? Porque Deus falou da terra, mas isso aí tem gigante, então tá, mas se Deus falou, era para entrar. Só que acontece o seguinte, que aqueles mesmos homens que infamaram a terra, isso aqui está em Números 14, 37, morreram de praga perante o Senhor. Porque Deus falou: não, essa geração, tem uma geração que não vai entrar no meu repouso. E esses homens capacitados entre aspas, mas estes morreram de uma praga que Deus enviou perante o Senhor. Agora, mas Josué e Calebe, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ok. Os 2. A gente não está citando aqui Moisés. Moisés é caso à parte. Moisés falava com Deus face a face. Moisés não entrou na terra, mas posteriormente ele, em espírito ali, está ao lado de Jesus e Elias. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos tratar Moisés como uma parte. Mas, especificamente aqui, Josué e Calebe, eles, foi da geração, eles entraram. Aí cresceu uma outra geração. Ok, aqueles 10 morreram. Josué e Calebe ficaram vivos. Tá. Só que, por causa da incredulidade dos 10, que contaminaram toda a congregação, Josué e Calebe têm que andar pelo deserto 40 anos. Moisés, Arão, né? Mas, como estamos tratando especificamente de Josué e Calebe, eles têm que ficar dando volta no deserto por 40 anos. Ok, você está vivo, mas você continua sem evolução, você continua sem sentido, você continua perdendo vida.
Mas eles estavam firmes, eles mantiveram a sua postura de crer na palavra do Senhor. Ok, ficaram vivos. Os outros morreram. Só que ficaram 40 anos de atraso na vida deles, por causa desses 10. E é interessante isso. Por causa de uns, todos sofrem. Porque assim também teve situações no decorrer desse trajeto pós-Egito, né? A libertação lá do Egito. Por exemplo, teve a Miriam, que era irmã de Moisés, que falou contra, e ela ficou leprosa e atrasou a congregação, atrasou o povo de Deus ali por uma semana, porque ela ficou fora do arraial. Até ela ser curada e continuar, ela estava atrasando as pessoas, porque falou que não devia. Então, por causa de um, todos ficaram atrasados. Esse próprio Josué, lá na frente, quando ele derruba, através de Deus, as muralhas de Jericó, né, participa disso, tem lá o pecado de Acã. Por causa de um, eles perderam. Voltando nesse momento aqui da vida de Josué e Calebe, nós confiamos na tua palavra, nós ficamos firmes diante da tua palavra, ok, mas mesmo assim, a vida deles ficaram na mesmice, entre aspas, no sentido que Deus não deixou envelhecer as vestes, os calçados, água da rocha, maná do céu, as cordonizas e tudo. Só que a questão era que eles deveriam e já está na realização de sua bênção. 10, aqueles mesmos homens, versículo 37, que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor, mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Vida de atraso. Vida de tédio. Porque eles não rodearam aquele deserto uma semana, nem um mês, nem um ano. Foram 40 anos. Deus estava cumprindo esse tempo para aquela geração, morrer todos eles, exceto os 2, e aí uma outra geração herdar a terra. Mas é essa questão aqui. Você imagina você andar em círculo, ficar com a tua vida atrasada por causa de algumas pessoas. Mas você está fazendo tudo certo, você está ouvindo Deus, você está cumprindo a palavra de Deus, mas você está andando em círculo, a coisa não evolui. E quando a coisa não evolui, quando a gente ora, e quando a coisa demora a acontecer, e quando a coisa não flui, tem um estágio de desânimo, de tédio, de uma busca. Porém, é interessante que essa fase de deserto aqui, Josué e Calebe, volto a repetir, Moisés está à parte, uma outra questão, mas você fica ali. Aí talvez, a gente pode conjecturar, passa um ano e fala assim, nossa, mas já era para estar na bênção. Mas aqueles... E contaminar as pessoas, né? As pessoas estão andando, porque ouviram um ou outro dizer, não aquilo que Deus tinha falado, mas aquilo que eles acharam que era o melhor. E ficam se atrasando a vida, e rodeando o deserto, e tediando a vida por causa de alguns. É interessante, eu estava lendo, não conhecia essa história, mas teve um incidente, né, nos Jogos Olímpicos de Munique, 1972. E alguns palestinos pegaram 11 atletas israelenses, pegaram eles como vítimas, né, como reféns, para os matarem. Nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. Rapidamente, os alemães pegaram homens preparados, atiradores de elite, posicionaram esses atiradores para combater esses terroristas palestinos que estavam ali com 11 reféns israelenses. Esses 11 atiradores, cada um tinha uma mira
terrorista. Cada um tinha na sua mira um terrorista. Acontece que eram homens preparados. 2 deles, todos receberam a ordem para atirar. 2 deles não atiraram. Resultado, em segundos, todos os atletas israelenses morreram. Foram mortos. Porque a hesitação de 2 daqueles homens de elites atiradores. Por 2 hesitarem, todos morreram. Os outros morreram. Nós temos que entender o seguinte: vida de deserto e muitas vezes vida de certos tédios que está acontecendo. Nós não estamos falando questão de pós-pandemia, nós estamos falando questões que estamos sofrendo, né? Isso só vem agravar, mas certas situações, por causa de certas pessoas, por causa de alguns que nos rodeiam. Volto a repetir, Josué e Calebe ficaram firmes daquilo que Deus tinha falado, mas 10 infamaram todo o resto da população, exceto Moisés. Só que eles morreram, os 10, Josué e Calebe ficaram com vida, mas ficaram rodeando o deserto. A coisa não fluía, a coisa não acontecia, e como você fica sem entender, mas por que a coisa não flui? Por que eu não estou naquela posição que eu já poderia estar? Por que eu já não estou além do que eu poderia estar? O que está me atrasando? O que está me entediando? Por que nós lemos o Salmo 77? Ele começou com certas indagações. Aí o salmista fala assim: isso é enfermidade minha. E eu encontrei a cura quando entrei no santuário. Que Deus se revela ao povo e Deus fala. E é interessante, nós temos que ter muito cuidado, principalmente assim, os dias que vivemos, quando se chama o que é mal chama-se bem, o que é bem chama-se mal. E a Bíblia fala assim: ai daqueles. Nós não pertencemos a isso. Nós pertencemos à linguagem da palavra do Senhor. E é interessante que a texto no Novo Testamento nos relata de um paralítico de 38 anos, que ele estava ali enfermo, lá no tanque Betesda, e rodeado de paralíticos, de pessoas enfermas igual a ele. Nós temos que ter cuidado com quem está do nosso lado. Isso tem que ser muito apurado. Isso tem que ser com algo que está nos dons espirituais, discernimento de espírito, e é muito importante. Aquele paralítico de 38 anos, quando Jesus começa a conversar com ele dá uma resposta, fala: tem ninguém que me ajuda. Pois é, você está rodeado de pessoas paralíticas igual você vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar na mesma posição e vai passar ano após ano, daqui a um pouquinho termina 2021, se talvez vai 2022 e repete-se um ciclo de paralisia, muitas vezes espiritual, qualquer área da tua vida. Porque você está cercado muitas vezes de paralíticos. É interessante que a própria Bíblia fala de um outro paralítico, acamado, que aí ele tem 4 pessoas que olha para ele e fala assim: Jesus está pregando aqui perto, nós vamos te levar lá. E eles pegam, cada um segura, 4 leva, olha a casa, estava cheia, fala assim: tem um jeito, o telhado, abre um buraco, coloca aquele homem no meio, onde Jesus estava. Sabe o que Jesus faz antes de curar o homem? Olha para cima, a fé deles te salvou. Quando você está rodeado de pessoas que te pega para a tua mão, te ajuda, te leva para o centro do cristianismo, de Cristo, a coisa modifica. Você sai de um estágio de atraso para pegar a tua cama e para a tua casa andando e glorificando o Senhor. Paralítico de 38 anos, cercado de paralítico, ele tem uma reclamação: ninguém me ajuda. Pois é, mas tem pessoas que vai ser usado por Deus, mesmo no estágio que você possa estar de atraso, te pegar junto,
Nós vamos junto. Ó, com bom e com suave é que os irmãos estejam em união, é aí que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. São pessoas que não vão hesitar, são pessoas, mas depende de quem está nos cercando, de quem está em nossa volta. Você está aí? Glória a Deus. A escolha é com quem você anda. Amém? Amém? E aí nós vemos o seguinte: para Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Tem coisa que você está esperando, ó, e o negócio não sai do lugar, e o negócio não anda. Você fala assim: não, mas eu estou orando, estou buscando. Tá, Josué e Caleb confiaram na palavra de Deus, ficaram com a palavra de Deus, mas ficaram rodeando o deserto, porque tem pessoas que atrasaram tudo. E o gigante do tédio que eles tiveram que enfrentar, lá tinha gigante, mas gigante Deus ia destruir. Agora o gigante do tédio. A gente lê, Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Ok, lemos ali em poucas palavras, em uma linha. Agora é esse processo. A gente lê, ok, o povo rodeou o deserto por 40 anos. É 40 anos. Quantos anos você tem? 40 anos. É muito tempo. É muito tempo sem chegar na bênção. Mas você sente um momento assim que nada está mudando. Nada está acontecendo. E os desertos da vida é muito interessante, porque quando você tem esperança demorada, você enfraquece o coração, meu irmão. E minha irmã não vem falar: não, mas eu confio em Deus. Não, a gente se enfraquece, a gente desanima, a gente começa: Senhor, porque ainda está nessa etapa, porque ainda está nesse processo. Aí vem alguém e fala assim: não, meu irmão, minha irmã, é tempo de Deus. Você por dentro assim: tá, mas esse tempo tá demorando. Mas é o tempo. E o processo de Deus é interessante, porque tem a nossa vida tem a escola das desilusões. Eu e você já tivemos muitas desilusões. Eu e você teremos muitas desilusões. Eu e você estaremos se decepcionando com muitas pessoas. Eu e você decepcionaremos muitas pessoas. Sabe a escola das desilusões? Quem já fez um curso nessa escola? Talvez é um curso que a gente não queira nos matricular, mas Deus nos matricula para a gente aprender, crescer e passar por etapas e processos para uma maturação, para procedimentos serem feitos, cirurgias internas que muitas vezes nós não estamos vendo, mas as questões, os processos estão nos ensinando. As decepções, as desilusões estão nos ensinando, desde que eu e você possamos estar firmes de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Os atrasos dolorosos nos ensinam. E como nos ensina. Agora, as fases desses processos de deserto, elas são algumas. Da seguinte forma: quando nada está mudando. Quando nada está mudando, são 5 etapas aqui. Para o tédio acabar, para as coisas modificarem. Base, crescimento interior, maturação da vida, convergência, que é a transição, e a realização. Amém? Amém. Base. Ontem, quando eu falei, participamos lá do casamento do Romero, e o Romero chegou aqui com 15 anos de idade. E foi tratado por Deus, trabalhado. O Romero chegou aqui, era igual um siri na lata. E o Senhor modificou, transformou, estruturou. E ontem eu pude ver aquele jovem casando.
E aí eu cheguei para ele assim, e falei assim, ele estava muito bonito, falei, rapaz, está bonito, hein? Ele falou assim, aprendi com o senhor, pastor. Então tá bom. Ensinei alguma coisa. Sabe, aí você vai olhando, né, o processo de tempo, mas para onde algumas pessoas vão caminhando, para onde outras estão. Porque muitas vezes faltou isso aqui, bases, a estrutura. Eu não sei se Josué e Caleb visse a ação de Deus sobre aqueles 10 imediata, e Deus fala assim, agora vocês entram, glória a Deus, aleluia. Eu não sei como eles iriam usufruir daquela bênção também. Mesmo falando que Deus iria dar terra, mas como eles iriam usufruir? E Josué e Caleb passaram por um processo de 40 anos para bases, para um crescimento interior. E é interessante que tinha Josué e Caleb, os dois entraram, amém? De uma geração, amém? Somente os dois. Ok, Moisés morre. Tinha que ter um sucessor, e suceder Moisés era complicado. Mas tinha Josué e Caleb daquela geração. E não está escrito que Caleb ficou com ódio que Josué foi escolhido. Não está escrito que teve briga entre os dois. Porque eles nunca almejaram um posto. Eles nunca almejaram aquela posição. Mas quando se tem a base, como Josué teve, como se tem o crescimento interior, como Caleb e Josué tiveram, Deus os exalta. Deus te coloca. Foi momentos de deserto, mas um crescimento interior, uma maturação da vida. É interessante, não sei se tempo de criança se soltava pipa. Aliás, tem muito adulto que solta ainda. Mas aí tinha os bambus. E o bambu chinês, para você cortar ele. E o crescimento dele, você planta o bambu e cresce um brotinho assim, ó, para fora. 4 anos, ele só cresce para baixo. 4 anos, você só vê um brotinho para fora. Eu plantei o bambu tem 1 ano, tem 2 anos, tem 4 anos. Próximo ao 5º ano, ele cresce de forma exponencial, gigante e rápida. Um processo de base, de crescimento interior, de aprofundamento, de raízes fincadas. Porque talvez tem coisa, não é que está atrasado para mim e para você. É isso que Deus está trabalhando na gente. Por isso que a gente está pensando, por que até agora não chegou? Porque tem isso aqui. Agora, isso aqui que é complicado. A convergência, a transição para a realização. Época de transição, época de realização. Antes da realização, se a gente não tiver base, crescimento interior, maturação da vida, não tem como. Porque a transição vai passar por essas 3 fases aqui, ó. Que são, transição tem 3 estágios. Finalizando uma fase, zona neutra, novo começo. Eu estava falando para a reunião de obreiros aqui. Eu tive um problema sexta-feira. E eu preguei aqui quinta-feira à noite. Aí, como é gravada a mensagem, aí aquele problema surgiu na sexta. Aí eu estava falando para os obreiros. A gente prega o que a gente vive, ou muitas vezes a gente prega e depois vai viver a palavra. Eu entendo o seguinte: no altar é transmitida uma mensagem direcionada por Deus. Amém? Amém? E tem muita coisa que Deus fala antes de acontecer. Ele avisa os seus antes de acontecer. Amém. Glória a Deus, para a gente estar preparado. E aí na sexta-feira, diante daquelas dificuldades na minha vida, eu lembrei da mensagem. Aí eu peguei o Instagram, falei assim, eu vou ouvir esse pastor aqui. Esse pastor é bom. E fiquei ouvindo a mensagem ali, eu falei, nossa, que mensagem. Aquilo me restaurou.
E glória a Deus. Vocês lembram aqui da quinta-feira? Da caverna do leão? Quem estava aqui na quinta? Da caverna do leão. Você está na caverna com um leão inverno. Você não tem para onde correr. Benaia. Mas você sai vivo. Deus te prepara. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo aqui de finalizando uma fase, esse estágio da transição. Finalizando, antes da realização, né? Finalizando uma fase zona neutra, novo começo. Por exemplo, tem pessoas que confiam no braço do homem. Nós estamos passando por etapas, por dias bem complexos. Sabemos disso, sentimos isso e vivemos isso. Mas você, que tem um emprego apenas, e esse emprego sustenta a tua família e a tua casa, e do nada, entre aspas, você é mandado embora, finalizando uma fase. E talvez você ficou anos neste lugar, mas você é mandado embora no outro dia. Você vai para uma zona neutra, você não sabe o que você faz. Você está no estágio de transição. Deus muitas vezes está trabalhando na tua vida. Você está no estágio de transição, só que você fica perdido. O que eu vou fazer? Você tem um novo começo. Porque muitas vezes você ficou acostumado a um processo. E Deus quer te levar para um novo começo, para a nova etapa, só que você fica seguro e se segurando a certas questões e certas situações. Vou dar um exemplo bíblico. Quando Jesus fala assim para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vem o dia de Pentecoste, o poder vem, o Espírito toma Pedro, todos ali. Só que eles permanecem em Jerusalém. O poder tinha vindo, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. O que acontece? Perseguição. Na perseguição, eles se espalham. Na perseguição, eles começam a pregar o Evangelho. Deus pega, finaliza uma fase, pega a zona neutra e começa um novo começo. Esses que espalharam o Evangelho. Aleluia. E por isso nós estamos aqui pregando Bíblia. Então Deus vai te pegar e vai finalizar algumas fases na tua vida, porque você está acostumado com ela. Eu estou falando que Deus fala antes de fazer. Para modificar, porque Ele quer restaurar atraso que eu e você fazemos, não Ele, porque Ele trabalha no tempo certo e dele. Mas tem etapas na nossa vida e a gente vai para uma zona neutra, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou agir, eu não sei o que eu vou, sem nem sentir. Mas tudo isso é para um novo começo, porque se houver um amanhã, Deus faz nova todas as coisas. A questão é quando a gente volta àquela questão ali, porque Josué e Caleb foram para bases, foram para uma estrutura interna. E aí, você que tem um único emprego e perde ele, você vai chegar e falar assim: glória a Deus, porque em tudo dá graça. Será que está preparado para isso? Será que você tem uma base firme na rocha? Porque vem a tempestade, a casa não é abalada? Você está aí? Amém. Será que o que nós estamos vivendo como um bambu chinês se aprofundando na palavra do Senhor para quando o dia mal chegar? Eu dei um exemplo porque é um exemplo que mexe com uma estrutura. Mas falar assim: não, eu estou entendendo. Por quê? O Senhor está me empurrando. O Senhor está me finalizando uma fase na minha vida. E aí eu vou para zona neutra. E nessa zona neutra eu vou fazer o quê? O que Jesus fez no Getsemane? Orava mais, buscava mais. Para depois eu tenho um novo começo.
Porque Deus não vai me deixar na zona neutra. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Ele não me deixa parado. Desde que eu tenha aquela estrutura. E Josué e Caleb, a Bíblia fala que eles concluíram os 40 anos de deserto e entraram na terra prometida. E aí não era mais areia, não era mais tendas frágeis, era casas, era grama, era animais para matar, era plantação, eram cachos de uva, era uma nova fase, era um novo começo. Mas a estrutura ela tem que acontecer, glória a Deus. Amém? Porque olha esse Provérbios aqui. O coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Eu considero o meu caminho, não é isso, é o melhor, eu acho que é isso, eu quero finalizar o ano assim, esse projeto, esse aquilo. Ok, isso é o que está considerando o meu coração. Só que é o Senhor que dirige os nossos passos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, meu irmão, ele fará. Glória a Deus. Você está aí? Amém? Como que a gente termina cada culto aqui? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. A nossa vida, muitas vezes, é uma corda bamba. E corda bamba, você tem que se equilibrar. E sabe, você vai chegando a determinado fases da vida, idade, que você não tem muito espaço para errar, não. Uma época espiritual que a gente tem que crescer, uma base que tem que ter vindo lá, um interior sendo trabalhado, para quando a gente está nesse estágio de convergência, de transição, a gente está firme. Você que eu vi um pastor falando assim, que teve uma ovelha da igreja dele, falou assim, pastor, eu estou fazendo teologia. Ele falou, é mesmo? Eu estou vendo a novela da Record, pastor. Mas tudo bem, não é teologia, é novela. Mas tem lá na novela da Record o José. Olha o processo para ele sentar como governador. Base. Deus teve que empurrar certas questões. Sabe, é uma vida, não há, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de covardia. Você está aí? Glória a Deus. Só que, na nova fase, e eu vou te profetizar aqui para a tua vida, na nova fase, na nova etapa que Deus vai te abençoar, e Ele está nos preparando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu falei que eu vou profetizar sobre a tua vida, na nova fase, na nova etapa que Deus vai te colocar, que Deus vai te abençoar. Como Josué e Caleb, quando entra na terra prometida, a gente precisa disso aqui, de uma bússola e de um mapa. O que eu vou fazer nessa nova etapa? O que eu vou fazer nessa nova fase? Deus me empurrou de certas situações. Deus fez a coisa acontecer. Então eu saí de uma zona de conforto, muitas vezes, de costume, de tédio. E fui para uma zona neutra e agora estou numa nova fase. E a gente sabe, claro, que o novo território você não tem que estar desconhecido. Vou fazer, e você sabe muito bem como eu, que o mapa da nossa vida é isso aqui. É lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra para o meu caminho. Glória a Deus, você crê nisso? Amém? A bússola é a mesma para todos. O mapa é a palavra, a bússola é a mesma para todos. Qual o caminho? Você quer saber qual o caminho?
aquele que quer me seguir, toma sua cruz e segue-me. Essa é a bússola para o cristão. Essa é a bússola. Quer seguir Cristo? Pega a sua cruz e segue. Um sacrifício vivo. Um sacrifício de vida. Coisas que muitas vezes Deus vai te pegar e te tirar para balançar e tirar porcarias que está na minha e na tua vida. Porque tem coisa que Ele não se agrada, então Ele não vai colocar numa nova terra, numa nova etapa, com coisas velhas, não. Coisas velhas são deixadas para o novo de Deus vir. Enquanto eu e você estiver cheio de coisas velhas, cheio de vícios, cheio de manias, não tem como Deus encher. Como um vaso novo, Ele derrama o azeite. Como outros odres novos, Ele derrama o bom vinho. Não vai ser pano novo em pano velho, não é costurado dessa forma. Porque Deus não faz remendo, Ele faz novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, tem aquele louvor assim: quero viver algo novo. Deixa eu cantar, não. Não, você vai embora antes do final da palavra. Tá, mas para eu e você vivermos algo novo, nós temos que tirar o velho. Não dá para sair num domingo à noite. Não dá para sair de um culto. Continuar com a mesma vida. Você está aí? Amém? O mapa para Josué e Caleb. Qual foi o mapa? O que Deus garantiu para eles? O que Deus garantiu para Josué que sucedeu Moisés? Olha que tarefa difícil, sabe? Você quer algo de posição? Mais responsabilidade. Assim já dizia o tio do Homem-Aranha, não é isso? Eu estou na vibe aí de você. Glória a Deus. Olha que estrutura. Então você fica com medo. Com medo do novo. Com medo de algo novo. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Se há medo, é porque você tem medo do castigo. Se você tem medo, é porque está faltando amor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Este amor lança fora todo medo, que jamais um justo há de mendigar o pão, nem sua descendência. Eu profetizo sobre a tua casa, nunca vai faltar o pão sobre o teu lar. Independente de governo, independente de qualquer situação, independente da alta de preços, nunca faltará o pão sobre a tua casa. Amanhã o que eu vou fazer? Não, amanhã é feriado, eu vou dormir até mais tarde. Não, e terça? Não estejais, busca o reino, essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Tá, pastor, mas o que eu faço? Bom, para Josué, Deus falou o seguinte: você está aí? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Dá um clique aí. Ser forte e corajoso, você tem a promessa. Deus fala para Josué 3 vezes isso: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, você tem a promessa. Qual a promessa? Eis que, Josué 23:14, eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Eu e você podemos jogar a conversa fora, Deus não. O que Ele fala, Ele cumpre. Não se perdeu nenhuma palavra. Passou deserto, passou 40 anos, não ficou tédio agora. Sai de uma vida de tédio, sai de uma mesmice. E Deus está lembrando ele assim: não perdi uma palavra que eu falei.
Tem coisas na minha vida que eu ouvi e se cumpriram 7 anos depois. Tem coisas na minha vida que eu ouvi e se cumpriram 5 anos depois. Tem coisas na minha vida que eu ouvi e até hoje não se cumpri. Mas eu sei que a palavra não cai por terra, ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que Deus a enviou. Glória a Deus. Você ser forte e corajoso, você tem a promessa. Quem crê nisso? Pela terceira vez, pela segunda vez, Deus fala a Josué: ser forte e corajoso, você tem a palavra. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tem coisas aqui que são profecias, mas vão se cumprir. Porque tudo vai se cumprir. Céus e terras passarão, a palavra do Senhor jamais passará. Então deixa eu te falar, tem coisa na tua vida que está acabando o deserto e vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir, meu irmão. Você estava num tédio, né? Acaba. Ah, pastor, mas é que até hoje está a base, o interior, a maturação. E tem a convergência. Eu falei que a convergência, a transição é muito difícil. Porque Deus vai te empurrar do seu comodismo. Glória a Deus. É, porque eu estou bem aqui, você não está. Tem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Talvez você não chegou nem na boa ainda, mas tem a agradável e tem a perfeita vontade do Senhor. E para terminarmos, ser forte e corajoso, você tem a presença. Você tem a presença. Josué, fica tranquilo. Marcos, fica tranquilo, minha irmã, fica tranquilo, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem abandonarei. Eu estarei com você. Moisés passou, Josué passou, eu e você estamos aqui e Deus está conosco todos os dias. Jesus falou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desperta teu irmão aí e fala: Deus não te abandonou. Ai, cantalais, ei, cantolis, malahais. Ei, cantolis, glória a Deus, glória a Deus. Você crê nisso? Passe a fase de transição. Talvez você chegue aqui para mim, na próxima semana, ou eu chego para você e falo assim: pastor, está passando isso, estou vivendo isso. Deus falou, é a transição, está na zona neutra, vai ter um novo começo. Persevera, fica firme nessa zona neutra, que ela é desesperadora. Mas o Senhor não estará nos abandonando. Ser forte e corajoso. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Aplauda Jesus, Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus.